Salve galerinha do primeiro ano, e aí? Estudando bastante? Como vocês estão nessa reta final de ano letivo? Espero que estejam bem, que estejam focados aí nos estudos. Então vamos para mais uma aula. Vamos fazer hoje mais um capítulo aí de física, o capítulo 21. Estamos chegando no finalzinho, hein, pessoal? Nós vamos falar de mudança e diagrama de fases, né? Nós sabemos que nós temos aí os materiais, eles possuem algumas fases e eles podem transitar aí nessas fases, né? A fase sólida, fase líquida, fase gasosa. E aí cada mudança de fase acarreta aí algumas características que nós vamos estudar a partir de agora. Então, mãos à massa, vamos lá para o nosso capítulo. Então, a primeira parte nós vamos falar de fases de agregação da matéria, né? E aí nós temos três tipos de fase. Nós temos o sólido, né? As moléculas estão dispostas, né, com maior padrão aí, com maior regularidade, e aí elas estão mais próximas uma das outras. Nós temos também líquido, e aí o que acontece na fase líquida? As moléculas possuem um pouco mais de liberdade, né? E a distância entre elas também é um pouco maior. E nós temos o gasoso, que aí sim as moléculas estão bem livres para fazer o que quiser, né? Não o que quiser, claro, mas modo de falar. Então elas estão bem livres aí, né? A distância entre elas, a distância molecular também é bem maior. Então vamos falar agora sobre cada uma dessas fases de maneira bem mais tranquila. Então vamos para o sólido. Então, como eu disse, as moléculas estão dispostas com regularidade. Então, se a gente pega aqui um sólido e a gente consegue dar um zoom até ver a distribuição molecular, a gente vê que as moléculas estão dispostas com regularidades, elas estão bem rígidas, né? Formando uma estrutura cristalina, um retículo cristalino. Aí elas estão bem rígidas e bem dispostas, né, uma com relação às outras. Né? E aí nós temos um sólido cristalino. Basicamente, a maioria dos nossos sólidos aí tem essa formação. Tá? E aí o movimento molecular, uma pequena oscilação ali, uma pequena vibração molecular, pequenas oscilações dessas moléculas. Elas estão próximas e oscilam um pouco, ok? E aí nós temos o líquido. O que é que ocorre aí com as moléculas na fase líquida? Elas estão mais separadas, mais afastadas. Nós temos aí uma maior liberdade, né? Ou seja, elas possuem uma maior liberdade com relação às outras. Se a gente der um zoom aqui no nosso líquido e olhar a distribuição molecular, a gente vai ver que elas são mais maleáveis, né? Elas estão bem um pouco mais afastadas, né? E aí a força de atração vai ser menor que o sólido, né? Elas estão mais distantes. Então a força de atração molecular vai ser menor, né? É uma força do tipo elétrica, aí vocês vão ver lá na frente, quanto maior for a distância entre as moléculas, menor aí vai ser essa força de atração entre as moléculas. Tá? E aí nós sabemos, líquido e gás também não possuem forma definida. Então eles adquirem aí a forma do recipiente onde são colocados. Né? No caso, por exemplo, pegar água, encher uma garrafa com água, então a água vai tomar aí a forma daquela garrafa, uma panela, um recipiente qualquer, tá bom? Então aí nós temos o estado líquido. Nós temos também o estado gasoso. Aí a atração molecular é muito pequena porque as moléculas estão bem afastadas. Então, se eu conseguir dar um zoom aqui no gás que envolve esse balão, né, eu vou ver as moléculas bem distantes uma das outras. Então, uma força de atração bem pequena. O movimento caótico, o movimento desordenado, né, e aí conforme eu aumento a temperatura, esse movimento fica cada vez mais caótico, certo? E aí eu vou conseguindo aí, afastar cada vez mais essas moléculas. E aí, distância de separação muito grande entre as moléculas. É claro que é muito grande para a distância molecular, né? Mas não vai ser uma distância, por exemplo, de 10 quilômetros, mas vai ser uma distância que, comparada às outras situações, líquido e sólido, é uma distância aí muito grande entre as moléculas. Fechou? Então nós temos esses três estados, sólido, líquido, gasoso. Nós temos um quarto estágio, que seria o estágio de plasma, mas aí depois vocês dão uma lida no texto no fim do capítulo, que vai ter um pouco falando sobre esse estado, e a gente não vai usar muito aqui no ensino médio, tá bem? E aí, o gás também não possui forma definida, tá? O gás vai adquirir aí a forma do recipiente onde ele também for colocado. Então nós temos esses três estados, sólido, líquido e gasoso, e aí eu posso fazer a transição desses estados, né? Eu posso sair aqui, ó, do sólido, né, para o líquido, fazendo fusão. Então, a mudança de estado que sai do sólido para o líquido é chamado de fusão. Eu posso fazer o processo contrário, né? Eu posso fazer a solidificação. Lá em calorimetria nós vimos que o calor latente aqui, tanto de fusão
quanto de solidificação para uma mesma pressão, eles são iguais, né? Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. A mesma forma aqui, ó, líquido para vapor, né, para gasoso, é a vaporização. Então, o estado gasoso, eu faço o processo de vaporização. Se eu sair do gasoso para o líquido, eu tenho o que nós chamamos de liquefação, também conhecido aqui como condensação. Então, sair do gasoso para o líquido, eu tenho aí a condensação. E aí eu posso ter um processo que já sai direto do sólido aqui e já vai direto para o vapor, né? Que é o que nós conhecemos como sublimação. Então, sublimação sai do sólido para o vapor e vice-versa. Então, se eu conseguir fazer isso, eu tenho o que nós chamamos aí de sublimação. Um exemplo aí de coisas que fazem sublimação, naftalina, aquelas bolinhas brancas de naftalina, se você coloca aí no canto da tua casa, você vai ver que conforme o tempo passa, ela vai diminuindo o volume, ou seja, ela vai passando diretamente do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso, sem nem passar pelo líquido. Então não preciso necessariamente ter que passar pelo intermédio, ou seja, ter que passar pelo líquido. Não, posso sair do sólido e já posso ir direto para o gasoso. Então vamos ver aí quais são as condições, temperatura, pressão, em que ocorrem essas mudanças de fase, essas mudanças de estado físico ou de agregação das moléculas. Então, se eu tenho sólido, eu uso calor latente, energia térmica, para transformar aí ele em líquido, transformar em vapor, vice-versa aí nos processos. Então, calorimetria aborda aí como essa energia térmica é transferida. A mudança de estado é em que condições ocorre essa mudança de estado. Então, vamos começar aqui com o diagrama de fases. O que seria o diagrama de fase? É um diagrama aí que vai mostrar para a gente a curva aí de mudança de estado. Então, a mudança de fase, gente, não depende somente da temperatura, mas também depende da pressão. Ou seja, é comum no dia a dia a gente falar aqui, ó, a água ferve a 100 graus Celsius, mas ela ferve a 100 graus Celsius a determinada pressão, a pressão de 1 atm, ou seja, a pressão atmosfera básica, né? A pressão atmosfera lá de 1 atm. A água ferve a 100 graus Celsius. Mas nós vamos ver que, conforme eu aumente a pressão, essa temperatura aí vai ter que aumentar também para que eu consiga mudar aí a fase do líquido, por exemplo, para o gasoso, né? É por isso que a gente usa, por exemplo, panelas de pressão, e a gente vai ter lá a explicação também mais à frente. Então vamos lá, né? Vamos falar agora de fusão, que é o primeiro aí processo que a gente tem, ou solidificação. Os processos vão ocorrer com os mesmos parâmetros para uma mesma pressão. Então vamos lá. Então, fusão é quando eu passo do sólido para o líquido, nós já vimos isso. E a solidificação é quando eu passo do líquido para o sólido, tá? E aí, na maioria dos casos, quando eu faço fusão, ou seja, quando eu saio do sólido para o líquido, eu tenho aí um aumento de volume da minha substância, do meu material. Na maioria dos casos. Nós vamos ver que tem algumas exceções aí, né? Daqui a pouco a gente vê. E a exceção, inclusive, vai ser o processo inverso do que nós vamos ver agora. Então, se eu aumento a pressão sobre um sólido, o que é que as moléculas vão sentir? As moléculas vão ficar aí, né? Sujeitas a uma pressão maior. Então eu vou ter mais dificuldade aí de conseguir mover essas moléculas, né? De conseguir mudar esse estado de agregação. Então eu vou ter que ter um maior aumento de temperatura para causar uma agitação térmica maior, claro, porque lembre-se que a temperatura é o grau de agitação térmica. Então se eu aumento a pressão do meu sólido, não é? Eu vou precisar de um aumento de temperatura para que eu consiga aí ter essa mudança de fase. E aí, o diagrama de fase característico da fusão e solidificação para os materiais onde o volume aumenta. Então, se o volume aumenta, eu tenho esse gráfico aqui, eu tenho esse diagrama para mudança de fase. Desse lado aqui o sólido, desse lado aqui o líquido, tá? Então, tem aqui, ó, ponto triplo, né? Nós temos aqui esse T chamado de ponto triplo, nós vamos entender por que lá na frente. Então eu tenho aqui uma pressão, né, e uma temperatura onde ocorre aí o início da mudança. Se eu variar essa pressão, ou seja, se eu aumentar essa pressão,
note que a temperatura aqui também vai aumentar para que eu caia aqui nessa curva aqui de mudança de fase. Então veja que ela é crescente, não é? Conforme eu aumento a pressão, a temperatura também vai aumentando até certo ponto aí nessa mudança de fase. Então isso daí ocorre se eu tenho substâncias que aumentam o volume quando sofrem fusão, né? Ou seja, quando sai do sólido para o líquido. Só que, pessoal, há umas exceções. Então, quais são as exceções? Ou seja, os materiais aí que não aumentam o volume, ao contrário, diminui o volume. Nós já falamos de um lá em dilatação volumétrica, a água, né? A água, quando ela começa a fazer fusão ali entre 0 graus e 4, né? Então, na pressão atmosférica normal, então a 1 atm ela vai fundir a 0 graus Celsius e nesse momento ela vai ter o seu volume reduzido. Assim como o ferro, bismuto e antimônio. Então, essas substâncias, nós dizemos que elas se contraem à fusão, ou seja, quando elas fazem fusão, elas diminuem o seu volume, tá? Então, são substâncias que se contraem à fusão. Então, aqui o diagrama de fase, se vocês olharem aqui, ó, se a gente voltar aqui, quando o volume aumenta, né, o meu diagrama de fase está dessa maneira, né? Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Já que o contrário, as substâncias que se contraem a solidificação, a fusão, no caso, pessoal, se eu aumentar aqui a pressão, o que é que está acontecendo com a temperatura? Ó, conforme eu aumento a pressão, a temperatura aqui, ó, ela vai diminuindo cada vez mais. Então, se eu aumento a pressão em um bloco de gelo, ela vai fundir numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Interessante, não? E como é que a gente pode visualizar isso? Esse experimento do regelo, que também é conhecido como experimento de Tyndall. E aí o que é que acontece? Imagina o seguinte, eu tenho um bloco de gelo numa temperatura inferior a 0 graus Celsius, ou seja, ele ainda não começou a fundir. Só que se eu colocar aqui em cima um aramezinho, e esse arame eu suspender por dois pesos aqui, ó, né? Ou seja, duas massas que vão estar sujeitas à força-peso, vão estar penduradas, o que é que vai acontecer aí? Né? Esse peso aí vai acarretar um aumento de pressão no arame aqui. E aí o que, é que vai acontecer? Nesse momento aqui, o arame aqui em cima vai exercer uma pressão maior que a pressão atmosférica e ele vai começar a fundir, sem nem precisar aí de eu chegar à temperatura de 0 graus Celsius. E o interessante e curioso desse experimento é que conforme o arame passa, né, essa pressão cessa, ou seja, conforme o arame entra no gelo, a parte superior ao arame vai estar sujeita à pressão atmosférica. Como eu vou estar com a temperatura abaixo de 0 graus, ainda com esse bloco de gelo, ele vai se solidificar novamente, ou seja, ele vai colar novamente aquela região. E ao longo do percurso aí, esse arame vai acabar ficando dentro do gelo e preso dentro do gelo, né, conforme ele desce. E aí ele vai descendo até passar por todo o gelo. E se ele descer e passar por todo o gelo e essa temperatura não chegar a 0 graus Celsius, o que é que vai acontecer? O gelo não vai ter sido partido, né? Ele vai colar novamente, ele vai se solidificar novamente. Interessante, não? Tem um vídeo no YouTube que mostra exatamente esse experimento. Então, na nossa aula online, né, eu coloco lá o vídeo para vocês assistirem. Né? Não coloco aqui para a gente evitar as questões de strikes do YouTube, ok? Então, eu tenho aí esse experimento de Tyndall do regelo. Se eu aumentei a pressão para a água, que é uma substância que se contrai à fusão, eu diminuo a minha temperatura de fusão. Então ela começa a fundir a menos de 0 graus Celsius, ou seja, numa temperatura já negativa. Mas aí conforme o arame passa, essa pressão volta a ser a pressão atmosférica e aí ele se solidifica novamente porque a água só vai fundir a 0 graus Celsius. Certinho, gente? Então, vamos para a próxima. Vamos falar agora de vaporização e de condensação. Então, vaporização é quando eu passo aí da fase líquida para gasosa. E aí a condensação ou liquefação, como nós já vimos, é quando eu passo da gasosa para a líquida. E aí o que é que acontece? Tenho três formas distintas de vaporização. A primeira delas é evaporação. O que é que acontece? Uma maneira suave e lenta aí, transição de fases. É o que acontece quando a gente coloca a roupa no varal para secar. Porque a roupa seca? Porque a água evapora. E aí a água vai evaporando devagar, e por isso que a roupa não seca instantaneamente. Claro, então com o tempo essa água vai evaporando e aí essa evaporação vai acontecendo lentamente. Eu tenho a ebulição. A ebulição é mais rápida.
tá? Só que ela acontece a temperatura e pressão bem definidas. Exemplo, ferver uma panela de água. Então, quando a gente coloca uma panela de água para ferver, e quando ela ferve, ela passa aí do estado líquido para o estado gasoso. E nós temos a calefação, que ela ocorre mais rapidamente, ou seja, quase que instantaneamente. É quando eu tenho um líquido em contato com altas temperaturas. Calefação a gente vê na cozinha, quando a gente pega uma panela quente e a gente coloca na água fria. Aquele chiado que a gente escuta é justamente ocorrendo aí a calefação, instantaneamente passando do líquido para o gasoso. E aí a gente vê uma fumacinha, que é justamente essa mudança de fase, essa mudança de transição. Então nós temos três possibilidades aí de vaporização. Evaporação, bem mais lenta, ebulição, temperaturas e pressões definidas, né, bem definidas, e a calefação quase que instantaneamente, ocorre bem rapidamente, ok? E aí nós temos aí o nosso diagrama, tá, de vaporização e condensação. Desse lado aqui eu tenho líquido, desse lado aqui eu tenho gasoso. Aqui é o ponto crítico, depois nós vamos falar aí desse ponto crítico. E aqui é o nosso ponto triplo, que a gente vai falar também daqui a pouco. Então, pessoal, isso daí independe de ser uma substância que contrai ou não na fusão, né? Na vaporização, todas vão ter aí basicamente a mesma situação. O que é que vai acontecer, né? Na vaporização, eu aumento aí o grau de liberdade das moléculas. E aí, o que é que acontece? Se eu aumentar a pressão, eu vou ter mais dificuldade de aumentar a liberdade dessas moléculas. Elas vão estar ali mais presas devido ao aumento de pressão. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a agitação térmica, ou seja, aumentar a temperatura. Aumentei a temperatura, então eu aumento a minha pressão e aí eu tenho a vaporização. Então, se pressão aumentar, temperatura também tem que aumentar. É o que vocês podem ver aqui, ó. Conforme a minha pressão aumenta, o que é que acontece aqui com a minha temperatura? A minha temperatura aí aumenta consideravelmente. Ela aumenta aí cada vez mais. E aí vai chegar no momento que eu tenho ali o ponto crítico que nós vamos falar na nossa aula online, ok? E aí eu tenho esse diagrama. Do lado esquerdo aqui é líquido, do lado direito aqui gasoso e aqui é a minha curva aí de vaporização. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão? Ou se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura? Tem uma aplicação básica disso. Nossa panela de pressão. Então, a nossa panela de pressão, que a gente usa aí para cozer os alimentos mais rapidamente, acontece isso, né? Então, eu pego uma panela com água dentro e eu posso aumentar a pressão, né? Eu coloco aí, ela só vai ter uma válvula aí para que você sair o gás, né, no caso o vapor de água, e sair lentamente. Então isso acarreta um aumento de pressão. A água ferve a 100 graus Celsius na temperatura, na pressão atmosférica. Então na pressão atmosférica de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas se eu aumento essa pressão, a água vai ferver numa temperatura maior. E aí se ela ferve numa temperatura maior, então essa temperatura consegue aí, né, essa temperatura maior vai acarretar aí uma maior facilidade de cozimento de alimentos mais duros. É por isso que a panela de pressão acaba cozendo aí os alimentos de uma maneira mais rápida, mais prática, né? E aí se a gente pensar, por exemplo, Monte Everest, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então a água lá no Monte Everest, lá no topo do Monte Everest, ela vai ferver a uma temperatura mais baixa. Ela não vai precisar aí de 100 graus Celsius. Ela vai precisar de uma temperatura menor para ferver. Interessante, não? Então vamos para mais uma mudança de fase. Bom, e a nossa última mudança de fase, pessoal, é a sublimação. O que é que ocorre na sublimação? Passa direto do sólido para o gasoso, né? Determinada temperatura e pressão também a gente precisa para fazer essa mudança de fase. Então eu posso passar sólido para o vapor e vice-versa, vapor para o sólido, se eu conseguir controlar aí essa pressão e essa temperatura, né? Para a sublimação, foi visto experimentalmente que quanto maior for a pressão, maior será a temperatura em que ocorre a sublimação. Então, se eu aumento a pressão, eu vou precisar de uma temperatura maior para ocorrer a sublimação. Então, veja que isso está acontecendo basicamente com todas as fases, exceto para aquelas substâncias que se contraem aí à fusão. Mas, basicamente, de um modo geral, para a maioria das substâncias, se eu aumentar a pressão, eu tenho que aumentar a temperatura para ocorrer a mudança de fase, né? E aí eu posso colocar no mesmo gráfico as três curvas. Curva de fusão, curva de vaporização
e curva de sublimação, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. E elas vão ter um ponto em comum ligando as três. Esse ponto é chamado de ponto triplo. Por que tem esse nome? Porque no ponto triplo eu tenho a existência, não é, simultânea, não é, em equilíbrio aí do estado sólido, do estado líquido e do estado de vapor. Eu vou ter as três características de uma vez só naquele ponto triplo. Naquela temperatura e naquela pressão eu vou ter as três fases de agregação, né? Isso é quase como uma assinatura do material. Por quê? Porque cada substância aí possui o seu ponto triplo. Então a água tem uma pressão, aí uma temperatura onde vai ocorrer o ponto triplo. Então qualquer outra substância também vai ter a mesma situação, tá? E aí essa curva de sublimação, ela vai representar o equilíbrio entre sólido e vapor, né? E ela só vai ocorrer para a temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo, tá? E é o que nós podemos ver aqui, ó, para o CO2 e para a água. Aqui está o ponto triplo. Então essa curva abaixo, né, é a curva de sublimação, a curva 3. Só vai ocorrer abaixo do ponto triplo. Quando vocês se depararem com um diagrama de fases que mostra aí as três mudanças de fase que nós temos, vocês prestem atenção no ponto triplo. A curva que está abaixo vai ser sempre a de sublimação. Então aqui, ó, para o CO2, ponto triplo, curva abaixo de sublimação. Para a água, ponto triplo, curva abaixo do ponto triplo, a curva de sublimação. Então aqui nós temos a curva 1, é a curva de fusão e solidificação, onde do lado esquerdo é sólido, do lado direito é líquido. E a curva 2, já que aqui é líquido, então a curva 2 aqui é a curva de vaporização, onde em cima eu vou ter o líquido e embaixo eu vou ter o gasoso ou o vapor. É o mesmo que ocorre com as substâncias que se contraem. Então se você olhar aqui, ó, essa curva aqui do sólido, veja que se eu aumento a pressão, a temperatura está diminuindo, né? Então eu tenho a temperatura aqui cada vez menor nessa situação aí da água, porque ela se contrai. Então quando vocês se depararem também com um diagrama de fases, né? Se a curva do sólido estiver voltado aí para a esquerda, né? Ou seja, se estiver voltado aí para os valores negativos de temperatura ou para os valores decrescentes de temperatura, saiba que é uma substância aí que se contrai a fusão. Aí se ela estiver voltada para a direita, aí, se ela estiver mais em direção aqui à direita, para valores maiores de temperatura, então é a curva aí de fusão para substâncias que não se contraem, né, que aumentam o volume quando fazem fusão. Então vocês têm aí essas duas possibilidades de gráficos. Ponto aí de encontro das três é chamado de ponto triplo. Aí a coexistência das três fases, né, sólido, líquido e gasoso. E abaixo do ponto triplo nós temos aí a curva de sublimação. Então, pessoal, o que o capítulo nos traz é isso. Na nossa próxima aula, ao vivo, eu mostro o experimento de Tyndall e a gente faz os exercícios aí do capítulo. Então estudem, leiam lá o capítulo, vocês vão ver que tem um texto bacana sobre o plasma. Tentem já fazer os exercícios para na hora da aula, ao vivo, a gente só tirar as dúvidas, ok? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!